Sejam bem-vindas e bem-vindos à 28ª edição da Mostra de Cinema de Tiradentes. Rapidamente, queria falar sobre os patrocinadores. Essa mostra é realizada com a Lei Federal de Incentivo à Cultura, patrocínio master da Petrobras, patrocínios da CBMM, Instituto Cultural Vale, Itaú, Embratur, BB Asset, CSN, Caixa, Engea, Sebrae, Copasa, Governo de Minas Gerais. Parceria cultural e educacional do Sistema FEComércio MG, Sesc, Senac, SP Cine, Instituto Universo Cultural Casa da Mostra, apoios da Prefeitura de Tiradentes, Conecta, Canal Brasil, Cinecolor, DOT, Embaixada da França, Festival Scope, MAF e Mística, Nine O2 Pós, Retrato Filmes e The End. Idealização e realização da Universo Produção, junto do nosso Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução. A gente tem agora uma roda de conversa especial e o tema é Leonardo Boff nas trilhas da justiça social, meio ambiente e espiritualidade. Pensador essencial no Brasil, Leonardo Boff é teólogo, escritor, professor, filósofo e uma das vozes mais influentes da teologia da libertação. Com uma trajetória dedicada à justiça social, ao meio ambiente e à espiritualidade, com ideias de ética e sustentabilidade, a conversa vai relacionar a aplicação dos conceitos trabalhados por Boff com as narrativas culturais como meios de fortalecimento da democracia e veículos de promoção social. Integram também esse diálogo de reflexões sobre o livro São José, o Pai, o Artesão e o Educador, no qual o escritor procura descortinar as dimensões do mistério que envolve a figura de São José como a personificação do Pai Celeste e relaciona conceitos de democracia e existência. Aqui, junto do Leonardo Boff, a gente tem a mediação do Marcelo Miranda. Alguns recados, os livros estão sendo vendidos aqui ao lado, então, com muita calma, se dirijam ali, quem quiser comprar. E, para o final, também, muita calma na hora dos autógrafos. A produção cerimonial vai organizar tudo, então vai dar para tirar foto, para ter o seu autógrafo. Tá? Então, passo a palavra aqui para o Marcelo. Agradeço mais uma vez a presença de Leonardo Boff. Palmas, por favor. Boa tarde. Bom, meu nome é Marcelo, agradeço a apresentação do David e também, principalmente, agradeço a apresentação da presença, né, muito especial do Leonardo Boff aqui e a presença de todos vocês, tenda absolutamente lotada, assim. Isso é muito bom, né, para ouvir uma figura tão importante no pensamento brasileiro. O David apresentou, né, um pouco, mas vale sempre repetir. Leonardo Boff ele é filósofo, professor, teólogo, escritor e uma figura proeminente, fundamental, né, no pensamento da teologia da libertação no Brasil e um dos grandes ativistas, defensores, pensadores dos direitos humanos, civis e todas as coisas boas que precisamos para o mundo, né? Essa conversa aqui ela vai ser uma conversa muito simples. Eu estou diante de uma lenda, então eu não tenho nada para dizer, só tenho a ouvir. E o máximo que eu vou tentar fazer é puxar algumas palavras-chave que eu sei que são muito caras ao pensamento do Boff e tentar, à medida que a gente for trocando essas ideias, que essas palavras-chave vão iluminando um pouco a nossa conversa. Então, tem uma colinha aqui. Deixa eu te ajudar aqui. Então, Boff, uma das coisas acho fundamentais que a gente poderia começar, e você falou um pouco disso anteontem, na mesa de abertura, né, que você participou de uma mesa com o pessoal do cinema, e você até muito simpaticamente disse que não é tão ligado ao cinema porque você escreve muito e o seu tempo é o da escrita, a qual você também está sempre atrasado para poder colocá-la em dia, por ter publicado mais de 100 livros e tudo mais. Eu queria pedir que você falasse um pouco, abrisse um pouco para a gente a relação que você faz entre os seus estudos de democracia e espiritualidade com com a cultura, sabe? A cultura dos povos, a cultura do mundo. Se nas suas pesquisas você já atravessou essa relação entre cultura
e espiritualidade ou coisas similares. Assim, acho que para um evento de cinema pode ser um início de caminho interessante. Esse microfone é seu. Gente, eu não consigo. Tá ligado? Eu troco aqui comigo. Esse tá. Não, mas eu não pego. Eu não gosto de falar sentado, porque prende a Kundalini embaixo. Você sabe que a Kundalini é a energia universal que vai subindo pela coluna, chega até a cabeça, a boca. E se ela fica presa lá embaixo, o orador não tem inspiração. Mas eu, para me inspirar, falo de pé e coloquei aqui ao lado um pouco de vinho que meus amigos trouxeram, porque nada mais inspirador do que o vinho. Vinum letificat hominis. Bom, algo um pouco biográfico. Eu nasci numa família curiosa e contraditória, de um pai profundamente intelectual, quase foi jesuíta, dominava várias línguas, desde o latim, do grego, e uma mãe semi-analfabeta, praticamente uma roceira. E era o casamento entre o céu e a terra. Ela era a terra, concreta, e meu pai era o céu, o homem intelectual. Tinha naqueles fundos de Santa Catarina, lá onde existe a Sadia, o Perdigão, que no tempo eram todos fechados, e foram meus avós que abriram aquilo. Ele tinha uma biblioteca de cerca de 2.000 livros, e nos obrigava, nós pequenos, a ler livros. E eu, desde pequeno, comecei a ler filosofia, sem entender nada da filosofia. Então, lia de Parmênides, o ser é e o ser não é. E achava interessante com isso. Li uma coisa que depois quase me expulsaram do seminário. A Origem das Espécies e o Ser Humano, de Darwin, que era um livro ultra proibido. Então, um pirralho de 7, 8 anos começou a sua vida intelectual lendo esses tipos de livros mais exigentes, que foram incentivando a minha curiosidade ao ponto de chegar àquilo que sou hoje. Quando tive que falar uma vez numa universidade europeia que me deu um título, eu comecei dizendo: eu venho da pedra lascada, venho de lá de baixo, da incultura, e fui subindo os degraus do conhecimento, fazendo todo o percurso doloroso de quem quer aprender, até poder estar nessa velha universidade europeia que quis me honrar com um título. Então, eu acho que a história de cada um é um pouco o percurso que a própria humanidade fez. Lentamente foi ascendendo, até a luz da inteligência, a luz da razão, e desembocou na sua forma, eu acho, mais completa, que é o cinema, porque o cinema é aquele veículo em que todo o drama humano, na sua luz, nas suas sombras, na sua dramaticidade e no seu lado bem-aventurado, é representado e, ao mesmo tempo, antecipa dimensões futuras que podem ser ânimo para a experiência e antecipação de mundos ainda não ensaiados, mas que podem ser feitos pela humanidade. O que eu devo dizer mais? Eu só fiquei aguardando. Esse microfone... Vocês me ouvem aqui? Agora ouve, né? Ele está piorzinho. Não, para começar, está ótimo. Eu queria puxar também um outro assunto
que foi até anunciado aqui na mesa, que é... Eu vou levantar também, porque eu não vou ficar... Não, pode ficar Não. Imagina. Um dos seus livros mais conhecidos é justamente sobre São José, que vem a ser também o nome que nomeia a serra ao redor aqui, que está passando por situações delicadas em relação à exploração, ao meio ambiente. Eu queria muito ouvir o senhor sobre o que é esse seu livro sobre São José. Acho que é um livro de 2012, que estuda o que o senhor fez e que importância que se tira da história de São José para hoje, assim, se a gente consegue absorver algo para hoje, assim, a partir desses trabalhos seus. Olha, eu acho essa pergunta extremamente importante. Eu apenas sinto pena de que a edição de São José está esgotada, então não pude trazer os exemplares, mas ela vai ser reeditada. E ele tem uma bela história, porque eu, desde jovem, fiz a promessa para mim mesmo de escrever uma história, um livro sobre o São José. Que, como vocês sabem, o São José é o patrono dos anônimos, porque ele não disse nem uma palavra, ele só teve sonhos, ele só teve mãos para trabalhar. Então, é aquele que representa os invisíveis da humanidade. E é o patrono da verdadeira Igreja Universal, porque aqueles que falam são os padres, são os bispos, os leigos não falam nada. São José está do lado deles. Agora, tem uma história que eu gostaria de contar para vocês, porque, aliás, eu nunca tinha contado, vou contar agora, pela primeira vez. O livro, eu trabalhei 30 anos sobre esse livro. Eu procurei nas melhores bibliotecas, até na China, quando estive na Rússia, que ele é muito venerado na Rússia, em todos os lados. E existe no Canadá o Santuário São José, que é apenas 1 metro menor que o Vaticano. Imenso santuário. E ao lado tem a maior biblioteca de São José do mundo, com todos os livros possíveis e impossíveis, até os cordéis do Ceará, porque ele é o patrono do Ceará. Aí eu pude trabalhar intensamente e escrevi esse livro. Foi traduzido em muitas línguas, e saiu a edição italiana. E eu mandei esse livro para o Papa Francisco. E o Papa Francisco me escreveu uma carta dizendo que ele era devoto de São José, me agradecia muito o livro e me mandou uma oração que ele fez, ele mesmo pessoalmente fez, e que é extremamente bonita e que ele reza todos os dias de manhã. Eu passei para a internet, passei para o Instagram, e depois quero divulgar mais esse santo. Mas, mais do que tudo, ele disse, eu defendo a tese, nesse livro que o Papa também aceitou, que ele é a personificação do Pai. Digo, não é possível que só venha o Filho nesse mundo e se encarne. Não é possível que venha o Espírito Santo e arma sua tenda sobre Maria, que é uma forma bíblica de dizer, de morar permanentemente, e o Pai fica de fora. Digo, não, o Pai tem que entrar. Então, o livro tem como título A Paternalização do Pai, da figura do Pai. O Papa gostou da ideia, eu esperava que eu me excomungasse por isso, porque ninguém afirmou na história da Igreja a encarnação do São José. Então, eu digo, a família inteira baixa. Pai, Filho e Espírito Santo, a família divina, baixa junto à família humana. Então, esse meu livro explora tudo isso, e não só me interessa a figura de São José, mas me interessa tratar as questões da família moderna, como é que são as várias formas de convivência, em que sentido ele pode ser um exemplo, mesmo que ele tenha vivido séculos atrás. Então, essa oração de São José termina do Papa dizendo:
que ninguém diga que tudo aquilo que eu pedi a São José não foi atendido. E ele me fez uma confidência, que todas as noites antes de dormir, ele escreve uns bilhetes com os problemas do mundo e os coloca debaixo da estátua de São José. Escreve outros bilhetes com os problemas da igreja e coloca debaixo da estátua de São José. E disse, aí dorme de pé espalhado, de pernas sueltas. Dorme de pé espalhado. E quando acorda, diz, sempre tem uma iluminação sobre os problemas do mundo e os problemas da igreja. Eu, quando tive um problema um tempo atrás, fiz a mesma coisa, escrevi, coloquei debaixo da estátua de São José e, milagrosamente, veio a solução no mesmo dia. Então, gente, confie em São José, porque ele é o patrono de vocês. O filho, aquele que fala, então os padres e bispos falam. As mulheres, infelizmente, Maria pode ser mãe de Jesus, mas não pode representar o seu filho, que é uma vergonha para a igreja. E eu sempre insisto, a primeira pessoa que foi enviada ao mundo não foi o Filho, foi o Espírito Santo, que mandou, que desceu sobre Nossa Senhora e usa em grego a mesma expressão que São João usa para a encarnação do Filho. O Espírito Santo desce sobre Nossa Senhora, eleva a Nossa Senhora à altura do Espírito Santo, a divindade, e aí diz, por isso, aquilo que nasce de ti é santo. Então, a primeira pessoa a vir a esse mundo é o Espírito Santo, e numa mulher, coisa que a igreja nunca tomou a sério. E aí eu escrevi dois livros, O Rosto Materno de Deus. Mandei esse livro para o Papa João Paulo II, porque eu considerava João Paulo II um herege, sabe? Porque ele tinha no seu lema, M de Maria, totus tuus, totalmente teu. Digo, a gente só pode dizer totalmente teu a Deus, não pode dizer uma criatura. Então, para salvar o Papa da heresia, eu disse, não, está certo. Nossa Senhora também está na altura do divino, então pode ser venerada. E eu tive a confirmação disso. Estou me ficando comprido, né? Tá indo bem, né? Eu sempre que vou ao México, faço a minha romaria a Nossa Senhora de Guadalupe. E milhares de pessoas estão andando aí. E eu, caminhando, cheguei diante da estátua e perguntei a um indígena que estava ajoelhado rezando e disse, irmanito, irmãozinho, você adora Nossa Senhora? Como não vou adorar a Virgem, frailecito? Sim que adoro a Virgem, como não vou adorá-la? Eu digo, você tem toda razão, porque Nossa Senhora Guadalupe é a representação de Nossa Senhora grávida. Raras figuras são de Nossa Senhora grávida. Digo, se ela é grávida, ela contém dentro de si a santa humanidade de Jesus, que é continuamente criada pelo Espírito Santo, e o Pai por cima dando a força a todos eles. Então eu disse, aqui está a confirmação. O povo na sua fé e na política nunca erra. Só erraram com Bolsonaro, agora acertaram. Mas isso é uma heresia que estou dizendo aqui, de lado assim. Então, esse livro sobre São José, eu quero fazer
Até tenho aqui o e-mail onde eu vou mandar a oração do Papa sobre São José. E quando sair a nova edição, quero ver se chegam alguns exemplares aqui para honrar essa montanha que se chama Montanha São José. E merece ser homenageada. Muito bom, Sr. Boff. Aproveitando, eu quero puxar duas coisas que o senhor falou agora, mas são separadas. Então, já tenho duas coisas para a gente puxar. A primeira é, você citou o Papa João Paulo, e eu queria saber se você pode falar um pouco qual tem sido a sua visão. Você acompanha muito as questões do noticiário sobre o atual papel da Igreja, do Papa Francisco, nas questões mais urgentes do mundo, né? Meio ambiente, direitos humanos. Se você tem acompanhado com atenção, se você chegou a conhecê-lo, e como é que você está vendo esse período do Papa Francisco hoje no Vaticano? Bom, esse é exatamente o problema que eu gostaria de falar hoje. Que tudo bem que vocês surgiram um tema importante que é justiça social, meio ambiente, espiritualidade. Eu acho que nós vivemos um momento único na nossa história, onde a nossa existência como seres humanos está ameaçada. Que nós podemos desaparecer. Se um louco como Trump, Noam Chomsky, que é esse grande intelectual norte-americano, que é talvez a pessoa que mais acompanha o curso do mundo, diz: eu conheço loucos suficientes no Pentágono e do lado de Putin também que estão dispostos ao enfrentamento nuclear. O enfrentamento nuclear será letal. Será 1 mais 1 igual a 0. Um destrói o outro e leva junto a humanidade. Eu pertencia ao pequeno grupo que escreveu a Carta da Terra e quem coordenava era Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev, que era primeiro-ministro da Rússia. Numa pausa de café, Mercedes Sosa, aquela grande cantora argentina, e eu fomos falar com Gorbachev. Perguntamos a ele: é verdade, Gorbachev, que você, com as suas armas, pode destruir toda a humanidade? Ele sorriu e disse: senhor Boff, senhora negra, porque ele usava, ela era chamada de negra, la negra, Mercedes Sosa. Só com as armas que nós temos, dispensando as americanas, francesas, inglesas, só com as nossas nós podemos destruir por 5 formas diferentes todas as formas de vida da humanidade. Eu disse ao Gorbachev: eu posso dizer isso? Você não só pode, você deve dizer isso. Que grande parte da humanidade não tem consciência do risco que pesa sobre a humanidade. E Noam Chomsky, no último artigo dele, porque vocês sabem, está uma grande disputa mundial, um mundo unipolar, onde só conta os Estados Unidos, porque o America First não é América em primeiro lugar, só a América, e o resto do mundo a serviço dela. Mas ela é disputada pela China e pela Rússia, que têm igual poder de destruição do que os Estados Unidos. Chomsky diz: quando há disputa pela hegemonia mundial entre as potências, sempre a história mostrou, termina numa guerra. Só que desta vez a guerra será a última. E vai se realizar aquilo que Einstein dizia: a próxima guerra, depois daquela que foi lançada em Hiroshima, Nagasaki, será feita a bodoques, a paus, a martelos e a foices, e não mais com as armas modernas. Então nós vivemos sobre essa permanente ameaça. E é importante que a gente tenha consciência disso. A segunda coisa que eu gostaria de dizer, e essa eu considero tão grave como a ameaça nuclear, que é o aquecimento global. A Terra mudou. Eu já há 15 anos estudo essa coisa do aquecimento global, porque pertenço a um grupo que escreveu a Carta da Terra, e o grupo de cientistas também, que nos trocamos as informações. Aí se diz
que aqueles dados que são apresentados nos grandes encontros do IPCC, que estuda sobre o aquecimento global, não são dados científicos, são dados políticos, feitos sob pressão das potências do petróleo, do gás e do carvão. A situação é muito mais grave da humanidade. A maioria dos cientistas sérios disseram: a ciência chegou atrasada. Nós não podemos deter a mudança que está ocorrendo na Terra. A Terra se aqueceu além daquele limite que foi estabelecido em 2015 pelo Tratado de Paris, que não se podia passar de 1,5 graus além do clima que tínhamos. Nós já estamos a 2 graus acima disso. Em muitos lugares, como na Índia, o calor não é de 35, 40 graus, é 50 graus. Em alguns lugares da África são totalmente inabitáveis, porque o calor é tão intenso que as pessoas têm que migrar, perderam suas pátrias queridas e todas as safras. E daí a grande migração que existe no mundo de mais de 150 milhões de pessoas que estão fugindo da fome, da miséria e do calor. Então, o clima atual da Terra já mudou. A ciência nada poderá fazer, apenas advertir a chegada dos eventos extremos e minorar os danos danosos, os efeitos danosos. E nós já nem precisamos mais da ciência. Basta olharmos o que está ocorrendo no mundo, os grandes incêndios na Califórnia, os incêndios na Amazônia, no Pantanal, as grandes enchentes no sul do Brasil, em Valência, em vários lugares do mundo. Os fatos estão aí. Então, não se justificam os negacionistas como Trump. A primeira coisa que Trump fez, diz: nós vamos sair da responsabilidade de limitar o aquecimento global, que não passe de 1,5 graus. Vamos continuar o petróleo, vamos desestimular os carros elétricos para que todo mundo volte a usar a boa gasolina. E o gás tirado do carbono, tirado das novas minas. Então, uma declaração dessas é uma guerra movida contra a Terra e contra a humanidade. Porque há o risco de que a Terra não aguente essa mudança. Por isso que os cientistas criaram o termo de uma nova era geológica do antropoceno. Antropoceno significa: quem ameaça a vida não é o meteoro rasante que aqui sai, que aqui cai, como há 67 milhões de anos atrás, caiu aqui na América Central e matou todos os dinossauros que viviam nesse planeta há 133 milhões de anos. Num abrir e fechar de olhos, sumiram todos eles, porque vieram tsunamis imensos, fogos enormes, gases, que mataram 70% de toda a vida. E nosso ancestral antropóide, que vivia no topo da árvore, tremendo que algum dinossauro pudesse comer, ele sobreviveu. E ele desceu, se desenvolveu e acabou aquilo que nós somos aqui. Então, o aquecimento global coloca uma nova fase da Terra. É a fase do antropoceno, que se transformou na fase do necroceno. Necroceno significa a morte massiva de seres vivos da natureza. O grande biólogo que morreu ano passado, o maior biólogo do mundo, Ernesto Wilson, diz que todo ano desaparecem entre 70 e 100 mil espécies de seres vivos, dada a voracidade do processo industrialista, capitalista e neoliberal. E seguirmos a isso, nós vamos dizimar as espécies humanas.
Mais ainda, não só o antropoceno, não só o necroceno, necros em grego é morte. Nós inauguramos o piroceno. Piros em grego é fogo. Isso é fogo por todas as partes no planeta. O fogo que não é só produto do ser humano, que o solo ficou muito seco, as pedras se aquecem, gravetos e folhas secas aí se incendeiam e produzem grandes queimadas, inclusive na úmida Sibéria, na Amazônia, no Pantanal, por todas as partes nós estamos assistindo agora. Vai um companheiro, irmãozinho nosso. Nós assistimos as grandes queimadas na Califórnia, que não foram controladas, que na semana passada começaram de novo a queimar. Por quê? E aí dizem os cientistas, é a última fase do antropoceno, daquela fase onde o ser humano é o responsável da vida. E aí eu lembro aquilo que está escrito no livro, na epístola de São... Esse cachorro está me distraindo, viu? Está dando uma coçadinha aí. Que está escrito na Escritura dizendo que a terra vai acabar com o fogo que cai do céu. Olha, nós estamos numa situação, por isso que eu digo, grave essa situação. Só dou um dado, em 2023, foram lançados na atmosfera 37 bilhões de toneladas de dióxido de carbono. 50% as árvores transformam em oxigênio pela fotossíntese. Outra parte, os oceanos absorvem e se aquecem. Mas 50% vai para a atmosfera e fica na atmosfera por 100 anos, criando uma grande estufa, que é o aquecimento global. E nós não estamos diminuindo o aquecimento global. Estamos lançando mais e mais dióxido de carbono, e o que é mais trágico é o metano, que é 28 vezes mais danoso que o dióxido de carbono, porque estão derretendo as geleiras, estão derretendo o permafrost, toda aquela parte que começa do Canadá, vai até o fim da Sibéria, está derretendo, liberando milhões de toneladas de metano, e, como disse, é muito mais venenoso do que o dióxido de carbono, embora só fique 10 anos na atmosfera. Então, nós não estamos diminuindo o problema. Nós estamos, como diz Chomsky, esse grande pensador, nós estamos engrossando o cortejo daqueles que estão caminhando na direção de sua própria sepultura. Isso é a nossa geração, gente. Eu, velho, talvez não vou ver isso. Mas vocês que estão aí têm que ter consciência. E eu, como um intelectual público, tenho o dever ético de falar sobre isso, chamar a atenção para essa gravidade da situação em que nós estamos vivendo. E há um outro dado igualmente grave, que é a sobrecarga da Terra, the overshoot, the earth overshoot. O que é a sobrecarga da Terra? Significa que na dispensa da Terra, todos aqueles elementos que são fundamentais para a nossa vida, como é a fertilidade dos solos, como é o oxigênio, são 7 grandes itens que são básicos, sem os quais a vida não subsiste. A sobrecarga da Terra está cada vez mais se degenerando. Em cada ano, no dia 22 do mês, no mês de agosto, a ONU publica os dados da sobrecarga da Terra. Diz, nesse dia, todos os recursos que nós precisávamos se esgotaram. E como nós não diminuímos nosso consumo, forçamos a Terra a dar aquilo que ela já não pode. E como ela reage a isso? Reage mandando mais vírus, mandando mais bactérias, mandando eventos extremos, grandes secas severas,
grandes nevascas, como na Califórnia, que há 50 anos nunca caía neve lá, agora tem neve de meio metro. Quer dizer, esses eventos extremos estão mostrando que a Terra perdeu o seu equilíbrio. Ela está buscando um equilíbrio. E esse equilíbrio pode custar a nossa própria vida. Então, os cientistas dizem, neste ano, no ano passado, a sobrecarga da Terra ocorreu no dia 22 de agosto. Nós não podemos chegar em outubro, porque se chegarmos em outubro, haverá o colapso de nossa civilização. A civilização não terá como atender às necessidades fundamentais dos seres humanos. Então, eu acho que esses dados nos fazem pensar. Mas não basta os dados. É importante, e aqui uma reflexão mais filosófica, filosofante, é importante. Por que nós chegamos a essa situação? E como podemos sair dela? Se é possível e se tivermos tempo para sair. Nós chegamos a essa situação porque há 300 anos, os pais fundadores da ciência moderna, que é Galileu Galilei, Descartes, Francis Bacon e outros, consideraram a Terra como um baú de recursos inesgotáveis e que nós podemos, com o nosso poder e o poder como dominação, criar uma nova civilização de bem-estar. O eixo central era o poder e o poder como dominação. Dominação dos povos, colonizar o mundo inteiro. Dominação das classes, submeteram as classes operárias. Dominação da vida, foram até a última dimensão do gênero. Dominação da matéria, foi até o último top quark, que é a parte mais ínfima da matéria. Nós exploramos de tal maneira esse planeta, sem cuidar dele, e sem sentir-se parte da natureza, mas donos e servidores e senhores da natureza. Então, esse modo de habitar o mundo, explorando de forma ilimitada a natureza, trouxe a situação dramática dos dias de hoje. Qual é a alternativa disso? A alternativa disso aparece muito clara, mas em vários pensadores, mas muito clara numa encíclica do Papa, Fratelli Tutti, todos irmãos e irmãs. Diz, a solução é nós pensarmos que todos nós, todos os seres vivos, temos o mesmo código genético de base. Todos, desde a bactéria mais originária, que surgiu há 3,4 bilhões de anos, passando pelas grandes florestas, pelos dinossauros, que é o nosso petróleo hoje, que é o nosso carvão, chegando aos cavalos, chegando a nós, temos os mesmos 20 aminoácidos e as mesmas 4 bases nitrogenadas ou fosfatadas. Significa que todos somos irmãos e irmãs, temos os mesmos elementos de construção. Então, essa fraternidade universal não é só consequência da mística cósmica de São Francisco, que chamava todos os seres com o doce nome de irmãos e irmãs. É um dado de ciência. Nós somos todos irmãos e irmãs. Só que nós não nos tratamos como irmãos e irmãs. Nós não estamos em cima da natureza, nós estamos dentro dela, como parte da natureza. E se nós não vivermos aquilo que devem viver os irmãos, em paz e amizade entre si, nós não sairemos da crise sistemática, paradigmática, em que nós estamos agora sofrendo. Então, a ideia é a grande casa comum. Os povos todos que estavam espalhados pelo mundo estão voltando e se encontrando num único lugar, que é a casa comum, que é a terra. E dentro dessa casa comum, os vários povos, com suas tradições, suas religiões, suas culturas, convivendo com a natureza, como irmãos e irmãs
que cuidam um do outro, se protegem e guardam a sagrada herança que o universo nos entregou, como está lá no Gênesis 2, que é guardar e cuidar de todas as coisas que foram criadas. Esse é o grande desafio. Ou nós fazemos essa viragem, ou damos esse passo, ou então nós não teremos futuro, nós vamos ao encontro do pior. Eu temo de verdade, que nossos netos, nossos filhos e nossos netos, olhando para trás, nos amaldiçoem, porque dizem, vocês não fizeram a lição de casa. Vejam que águas contaminadas estamos tomando. Veja que ar poluído estamos respirando. Veja que solos envenenados estamos pisando. Veja que alimentos quimicalizados temos que comer. E por isso herdamos um planeta em ruínas, um planeta ameaçado que ameaça a vida. Nós não queremos a maldição deles, queremos a bênção. Por isso a urgência de que todos nós, todos os saberes, olha, se alguém quiser falar alguma coisa, pode vir aqui falar. Então, todos os saberes, todas as ciências, todo o audiovisual, todos os cinemas, devem dar a sua colaboração para que nós encontremos um caminho que possa salvar a humanidade. O Papa, na sua encíclica, Fratelli Tutti, todos irmãos e irmãs, diz, por onde começar? Começar de baixo. Diz, não esperem nada de cima, porque de cima vem sempre a mesma coisa ou pior. Comecem vocês lá embaixo, com uma nova forma de cultivar a terra, a agroecologia, uma economia circular, uma democracia participativa, formas de convivência, de colaboração. No território, vocês podem criar uma civilização com sustentabilidade. Começando aí, como num tapete, não o território como está dividido por municípios aqui, territórios como a natureza dividiu, com as suas montanhas, os seus rios, as suas florestas, os seus pássaros, a sua fauna, a sua flora, a população que lá viveu, que criou cultura, que criou tradições e festas, criando uma grande integração de todos esses, diminuindo o mais possível a pobreza, fazendo não grandes empresas, mas aquilo que pode ser sustentado pela região, compartido com a participação de todos. Podemos criar um tapete dessas biorregiões que poderão salvar a Terra. Então, começando de baixo, e de fato por todas as partes do mundo, a gente nota grupos como gente do MST, como gente da Via Campesina, como gente da agroecologia, como gente que trabalha a economia que chama economia de Francisco e Clara, que é a economia circular, aproveitando todas as coisas. Fazendo isso, nós podemos encontrar um caminho possível de salvação. O senhor aceita uma água ou vai de vinho? Vou de vinho. Que se fala, né? Eu acho que, caminhando para o encerramento, seu Boff, depois a gente vai para o lançamento, até Leonardo Boff acabou de falar muita coisa e muitas dessas coisas estão nesse livro novo que ele está lançando aqui, Cuidar da Casa Comum, Pistas para Protelar o Fim do Mundo. Tem o capítulo 29... No capítulo 29, o senhor escreve... O título do capítulo é Deus e o Sofrimento Humano, Questão Nunca Resolvida. Isso é parte de várias dessas indagações e leva a ideia de Deus como esse Salvador que aparentemente não está salvando. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre as ideias que estão nesse capítulo, assim, da figura de Deus em meio a esse cenário apocalíptico que está nos atormentando no momento. Assim.
Olha, há 2 livros que eu gostaria de aconselhar, que é esse aqui, Cuidar da Casa Comum, Pistas para Protelar o Fim do Mundo, para a gente escapar do fim do mundo. E tem outros 2 pequenos volumes que eu escrevi sobre a justa medida, maneira de equilibrar o planeta Terra. Você vê que toda a nossa cultura não tem medida nenhuma. Consumismo demasiado, exploração, violência. Perdemos a justa medida, que é um valor ético de todas as culturas mundiais. Nos templos gregos e romanos estava escrito em cima: observe a justa medida, que é o segredo de sua felicidade, que é a forma de você manter que todas as coisas continuam existindo, se reproduzindo e nos dando aquilo que precisamos. Eu trouxe aqui exemplares sobre isso, que vão na linha, com histórias que vão na linha da águia e da galinha, contando pequenas histórias para melhor fazer entender. O segundo volume é mais científico, com os dados da ciência, como essa justa medida é fundamental para que nós moderamos nossa voracidade. Em vez de uma cultura do consumo dos bens materiais, inaugurar uma cultura dos bens humanos espirituais. Veja que tudo aquilo que tem valor não entra no PIB. No PIB não entra a amizade, no PIB não entra o amor, no PIB não entra a compaixão, no PIB não entra a solidariedade. Só entram bens materiais que frustram o ser humano. Porque o desejo infinito dele sempre quer mais e mais. Nesse livro eu analiso isso. E esse livro, e como em outros, sempre também aborda um problema. Como se entende o mal do mundo. E aqui a gente tem que ser sincero. Ninguém até hoje, em toda a história da humanidade, desde os gregos, passando pelos grandes gênios, como Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, como grandes pensadores, deram uma resposta por que o mal do mundo. Para mim, me impressionou muito quando o Papa Bento XVI, o Papa Ratzinger, chegou em Auschwitz, onde foram queimados 6 milhões de judeus. Ele se pergunta, e como teólogo, onde estava Deus naqueles dias? Por que Deus se calou? Porque ele permitiu essa enormidade do mal. Porque ele não reteve a mão dos assassinos. Por quê? Essa resposta não tem resposta. E eu abordo em muitos dos meus livros isso. A única resposta que os teólogos dão, mas que não é nenhuma solução. Deus é um Deus que nos acompanha no nosso sofrimento. Que Jesus assumiu todo o sofrimento, que na cruz assumiu toda a desesperação dos seres humanos, ao ponto de gritar: meu Deus, por que me abandonaste? Que é o desespero de muitos seres humanos. Ele assumiu também isso. Então, só nos pode salvar um Deus que sofre com a gente. Mas a pergunta continua: por que Deus tem que sofrer? Ele bem que podia fazer um mundo ridente, todo mundo felizes, num paraíso terrenal. Podia fazer, para isso ele é onipotente, mas criou esse tipo de mundo. Eu acho uma das respostas mais interessantes foi aquela que Van Gogh deu, sabe? Van Gogh, esse grande escritor, pintor, ele tinha um irmão que era um teólogo e pastor. E Van Gogh sempre se questionava a questão do mal. E ele disse ao irmão dele: olha, eu acho que a solução do mal se explica pela seguinte forma. Deus fez uma maquete do mundo, não gostou, jogou no lixo. E ela se animou lá no lixo e deu esse mundo desgranhido que está aqui, que nasceu do lixo humano. Lógico, não é resposta nenhuma. Mas é um desafio. Desafio que está lá no Apocalipse, no final, onde diz que aquele Deus que criou todas as coisas enxugará as lágrimas de todos. Tudo isso terá passado
e haverá um novo céu e uma nova terra. Por isso que se diz que o verdadeiro Gênesis não está no começo. O verdadeiro Gênesis está no fim. Nós estamos lentamente nascendo, lentamente crescendo, superando, até acabar de crescer, até acabar de madurar, e aí seremos plenamente humanos. E aí se dará o verdadeiro Gênesis. Então Deus, olhando para trás, pode dizer, e tudo estava muito bom. Mas como nos custa esperar isso? Por que temos que esperar isso? Não tenho resposta. Nem a teologia deu uma resposta. Apenas a fé, aquilo que Tomás de Aquino diz, e talvez seja a única resposta razoável, diz, Deus é tão poderoso que poderá tirar do mal um bem. Então, aqui a nós é importante aguentarmos esse mal, enfrentarmos com coragem o mal, em solidariedade com todos os que sofrem no mundo. E essa solidariedade nos humaniza e nos transforma em seres sensíveis, que choram junto com os que choram, padecem com os que padecem, e realizam aquilo que é o grande símbolo da santidade do budismo, que é o Bodhisattva. O Bodhisattva é aquela pessoa que chegou no auge da sua perfeição, que vai entrar no paraíso, vai entrar no nirvana. Mas quando ele escuta um grito de um oprimido, uma criança sofrendo, ele renuncia de entrar no paraíso, para estar junto com essa pessoa que sofre. Porque diz, enquanto alguém sofre, eu quero sofrer juntos. E isso eu acho que é a mensagem que Cristo nos disse. Ele assumiu todo o sofrimento, por isso que a última palavra dele não é de desespero, porque ele se desesperou. Meu Deus, por que me abandonaste? E é tão verdadeira que está escrito lá em aramaico, lema, lema, sabachthani. A Bíblia não conserva a palavra original de Jesus. Sempre fica em grego. Aqui não. Conservaram na linguagem da boca de Jesus. Mas a última palavra dele foi outra. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E ele entrega o seu espírito. E a ressurreição é uma insurreição contra o tipo de justiça que o condenou à morte. Insurreição contra um tipo de mundo como o nosso, onde prevalece muitas vezes a maldade, a crueldade e a perversão. E agora sim quero terminar com uma frase que nos possa, quem sabe, não digo consolar, mas iluminar. Que é uma frase de Santo Agostinho, que talvez é o maior gênio do cristianismo. Ele não nasceu na Europa, nasceu na África, no norte da África. Santo Agostinho diz, nós temos 3 virtudes, a fé, a esperança e o amor. Eu posso perder a fé e virar ateu, nem por isso eu morro. Continua adiante. Posso perder o amor, encontro outro amor. O que eu não posso é perder a esperança, porque a alternativa da esperança é o suicídio. Mas aí ele diz, a esperança tem 2 formosas irmãs, que é a indignação contra o mal desse mundo e a coragem para superar esse mal do mundo. Então nós temos que nos indignar contra essa realidade, não aceitá-la. Porque se a aceitamos, nós nos tornamos cúmplices desse mal. Mas ter a coragem suficiente de nos organizarmos para criarmos formas de convivência mais humanas, mais cuidadosas, mais amorosas, e aí sim podemos abrir um outro caminho de civilização, onde nós podemos conviver e viver junto com a natureza, numa vida minimamente digna e justa para todos. Então vamos seguir esse conselho de Santo Agostinho. Manter a esperança, o esperançar de Paulo Freire, que não é simplesmente a esperança cruzando os braços para dizer, vamos ver o que vai acontecer. Esperançar, não. É ser ativo,
criar as condições para realizar a esperança, para que ela não seja apenas um sonho, mas que ela se transforme numa realidade. Então, com essa coragem, nós vamos enfrentar com indignação os males do mundo, e com a coragem criar caminhos que são caminhos de bondade, de convivência, de fraternidade, e aí, como consequência, a alegria de viver nesse mundo que foi nascido do coração de Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, seu Boff. Pessoal, a gente vai passar direto, lembrando que ele tem vários livros à venda na banquinha aqui, à minha esquerda, à direita de vocês, e ele vai autografar, mas eu peço para vocês irem com calma lá eles vão organizar, então, por favor, não venham pedir para ele autografar aqui agora, vai ser lá. E eu agradeço imensamente a sua participação, as suas palavras, a sua paciência, a sua grandiosidade, e especialmente a vocês que nos ouviram aqui até agora, gente. Muito obrigado.